Então, boa noite a todos e continuando no tema sobre se Deus é amor ou não, que falei na última vez, aliás, há 2 vídeos atrás, falei sobre essa questão e gostaria de continuar com esse tema sobre o amor de Deus. E antes de mais gostava aqui de abrir aqui algumas passagens, vou citá-las e vocês depois podem procurar em vossas casas. Mas a razão de eu estar a falar sobre este tema é porque algumas pessoas me têm questionado sobre por que razão Deus mandou destruir todas as pessoas, inclusive animais e crianças, quando das conquistas de Israel, que Deus mandou destruir totalmente alguns povos. Porque Deus fez isso? Se Deus é amor, por que razão Deus fez isso? E na verdade Deus não mandou somente destruir povos a quando das conquistas de Israel, mas ao longo da história Deus destruiu várias nações como julgamento. Sodoma e Gomorra, por exemplo. Temos inclusive também uma situação que eu vou ler hoje sobre Nínive, a capital da Assíria. Neste caso foi uma que Deus não destruiu nesta época, mas ao longo da história, está relatado na Bíblia, N nações que Deus mandou destruir. E eu gostava de ler um versículo que está em Ezequiel, um profeta de Deus, e este profeta fala da parte do Senhor, portanto, em Ezequiel 33:11, no Antigo Testamento. Este profeta diz assim: Diz-lhes, diz a este povo, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Portanto, não tenho prazer na morte da pessoa má, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Parece claro, não é? Deus dizer, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Então, neste caso, eu estou a dizer a este povo, vocês estão a fazer coisas gravíssimas que vão trazer o meu juízo sobre vocês, e esse juízo inclui morte, mas eu não tenho prazer na morte de vocês, não tenho prazer na morte dos que se portam mal, daqueles que fazem coisas que Deus detesta. Por isso, por favor, arrependam-se. Isto é a mensagem de Deus não só para esta nação, mas muitas nações na Bíblia que Deus destruiu. Deus mandava sempre profetas. Deus mandava quase sempre profetas a essas nações para anunciarem que Deus ia destruí-los se eles não se arrependessem. Na Bíblia há muitas onde isso é citado, que os profetas foram enviados lá e fizeram isto, fizeram aquilo. Há outras em que não. Mas há um versículo onde Deus diz que Ele não fará coisa nenhuma, não fará coisa alguma sem anunciar aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus nunca destruía nenhuma nação sem mandar lá primeiro emissários à sua responsabilidade que falavam àquele povo e exortavam aquele povo para que se arrependesse. Porquê? Porque Deus não tem prazer na morte das pessoas ímpias. Deus o que mais deseja é que haja arrependimento, porque Deus é grande em perdoar, e isso vamos um pouco mais à frente ver. Em Jonas, é já num dos últimos livros do Antigo Testamento, no livro deste profeta, Deus ordena a este profeta para ele se levantar. Isto está em Jonas capítulo 1, versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Deus está atento. E neste caso, esta cidade de Nínive, a malícia deles tinha subido até à presença de Deus. E estes ninivitas tinham feito coisas gravíssimas contra Deus, inclusive assassinar de forma brutal algumas pessoas, e isto Deus claramente detesta. Então Deus, em vez de os destruir como castigo, Deus manda lá um profeta, como é o hábito de Deus fazer. Primeiro manda o profeta e diz, clama contra ela. Mas a verdade é que este profeta Jonas não foi, tomou um caminho diferente. Ele pegou um barco e foi para Tarsis. Dizem que Tarsis será aqui na zona de Espanha. Ele fugiu para bem longe daquela zona porque ele não queria ir pregar a Nínive.
E segundo alguns comentaristas e alguns historiadores, uma das razões pela qual ele não queria fazer isso é porque um dos povos aos quais os ninivitas, ou seja, a Assíria, aquela nação, um dos povos que tinham sido chacinados por eles de uma forma brutal, tinham sido o povo de Jonas. Os seus avós, trisavós, tinham sido alvo de uma chacina feita por este povo, segundo alguns historiadores falam neste sentido. E isso poderia ser a razão pela qual Jonas não obedeceu a Deus e fugiu para bem longe. Ele não queria pregar aos ninivitas. E a famosa história de Jonas, nós sabemos, quem não sabe pode ler nesse livro, Deus manda uma grande tempestade, que o barco quase que se afunda, os marinheiros decidem investigar por que razão é que aquilo se estava a afundar, porque eram supersticiosos e lançaram sortes, e as sortes caíram sobre Jonas, que ele seria o culpado, e Jonas disse, sou eu porque fugi da face de Deus, atirem-me ao mar que isto se vai acalmar. E na verdade eles atiraram Jonas ao mar, o mar se acalmou, e Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas. E diz que Jonas esteve 3 dias no ventre desse peixe, na barriga desse peixe, teve tempo para pensar na vida. Passado esses 3 dias, o peixe vomitou Jonas em terra e Jonas se predispôs desta vez então a ir a Ninive e Deus lhe disse, vai a Ninive e clama contra ela. Vejam só a paciência de Deus. E Jonas foi e começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, a cidade era bem grande, e a sua pregação foi esta: ainda 40 dias e Ninive será subvertida. Isto está em Jonas 3, 4. Jonas capítulo 3, versículo 4. A pregação de Jonas foi esta: ainda 40 dias e Ninive será subvertida. Ponto final. Jonas não disse assim, arrependam-se, porque se vocês se arrependerem, Deus vai perdoar. Ele não disse, vocês têm pecado grandemente contra Deus, vejam bem. Não. Ainda 40 dias e isto vai ser tudo destruído. Basicamente foi o que Jonas fez. Ele percorreu aquela cidade dizendo isto e depois subiu a um monte e ficou lá à espera que Deus destruísse aquilo. Ele fez mesmo serviço mínimo. Serviço mínimo. Vejam o quanto ele desejava que aquele povo se arrependesse. E na verdade toda esta atitude de Jonas, Jonas descai-se com Deus e diz a verdade sobre o que lhe ia no coração em relação a este assunto. Isto está em Jonas 4, 2. Porque na verdade Deus teve, quando Jonas sobe a este monte, espera que Deus destrua a cidade, mas a destruição não acontece. E Jonas está lá à espera e a destruição não acontece. E então sucede, nesse período de espera, que diz assim, e orou ao Senhor, portanto Jonas, e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, portanto Deus com compaixão, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, com muita paciência, e grande em bondade, em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, Deus, quando decide fazer mal, em termos de julgamento, Deus está pronto a arrepender-se, ou seja, a mudar isso. Desde que as pessoas mudem de atitude, desde que as pessoas se arrependam, desculpem. Desde que as pessoas tomem uma atitude de arrependimento, se arrependam, Deus está plenamente disponível a reverter as coisas. E nós temos isso em muitos exemplos na Bíblia. Estou-me a lembrar de Acabe, um rei perverso, que fez coisas más, matou pessoas, fez muitas coisas terríveis. E este homem, Deus também decreta um juízo sobre ele. E este homem, quando ouve este juízo, ouve o profeta falar sobre o que ia suceder, este homem cai em si, rasga as roupas, veste uns sacos velhos com cinza, atira cinza sobre o seu corpo, ele coloca-se numa postura de humilhação, ele jejua. E Deus diz assim, viste como este homem se humilha? Então eu não vou trazer esta destruição nos seus dias, vou trazer nos dias de seu filho, porque o seu filho também era perverso. E na verdade Deus adiou e não trouxe nos dias de Acabe por causa que Deus teve misericórdia
de Acabe pela atitude que ele teve. Mas isto são só exemplos onde nós vemos como Deus tem misericórdia. Alguém pode dizer, então mas se ele era mau, se o seu filho foi continuar a fazer o mal, porque é que Deus não destruiu logo? Deus é misericordioso. E muitas pessoas morrem justamente às mãos destas pessoas, e às vezes é difícil pensar qual seria a atitude que eu teria se estivesse no lugar de Deus. Destruiria, não destruiria, deixava o mal continuar, deixava os inocentes clamarem. Vocês prestarem atenção, no Jonas 1:2, Deus usa esta expressão, clama contra a cidade de Nínive porque a sua malícia subiu até à minha presença. E na verdade a malícia e a maldade do mundo sobe até à presença de Deus. É como se fosse um vapor, como se fosse um cheiro, um incenso. E Deus está sempre a levar com aquilo, sempre a levar, sempre a levar. E Deus tem uma taça de ira que vai enchendo e chega uma altura que Deus diz, agora vou agir. Mas isto não é o tema agora específico. Eu gostaria de falar sobre a questão que, apesar de Deus julgar, Deus está sempre pronto a perdoar. Sempre. E na próxima vez, se Deus quiser, na próxima pregação, vou falar algumas histórias da Bíblia que mostram mesmo isto a acontecer. Quando Jonas estava neste monte à espera que Deus destruísse, e isto nunca mais sucedia, Deus, como o sol era muito quente naquele lugar, aquilo era tipo deserto, então Deus fez crescer uma aboboreira num dia, e essa aboboreira fez sombra a Jonas. Mas assim como o Senhor fez crescer essa aboboreira num dia, Deus também permitiu que um bicho entrasse e matasse a aboboreira no dia seguinte ou nesse próprio dia. E Jonas ficou tão irado, que até, sabem, ficou tão aborrecido com aquilo que até pediu a morte, porque ele gostava daquela aboboreira, ele afeiçoou-se àquela planta, então ele disse, eu quero morrer. Aliás, eu vou aqui abrir num instante. Em Jonas, capítulo 4. Jonas 4. E aconteceu, portanto, Jonas 4:8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E este desmaiou, isto depois da planta morrer. Portanto, no versículo 7 diz, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. Versículo 8, e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E este desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. E é interessante como Deus tem misericórdia até inclusive de Jonas. Depois disto, Deus dá uma grande lição a Jonas. Vejam o que Deus diz a seguir, versículo 9. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades, ou que assim te chateis por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Vejam como o homem desejou morrer por causa de morrer numa aboboreira. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Vejam só, Deus deu uma lição a Jonas. Diz, então tu tens compaixão de uma aboboreira que nasce e morre numa noite, e eu não haveria ter compaixão desta grande cidade, então mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a sua mão direita da esquerda. Quem são estas pessoas? Quem são estas pessoas que não conseguem distinguir a mão da esquerda da direita? São crianças, são bebés. Quando o ser humano é bebé, não sabe distinguir a mão esquerda da direita. Deus estava-se referindo a crianças, a bebés, muito novinhos. E Deus diz, como é que não eu ter compaixão? Vou eu destruir? Ok, eles merecem de ser destruídos pelo que fizeram. Mas não é de eu ter compaixão por causa destas crianças.
Vou fazer o quê? Vou matar os pais e deixo os filhos sem pais? Deus teve compaixão destas crianças. Deus queria poupar estas crianças, os seus pais, as suas famílias. Deus queria poupá-los. E na verdade eles se arrependeram e Deus poupou. Deus poupou. Jonas ficou extremamente aborrecido com isso. Extremamente aborrecido com isso. E este mundo é injusto. Os familiares que faleceram de Jonas, que foram assassinados por aquele povo, haveriam de ter pedido justiça. Deus mata aqueles que nos fizeram mal. Deus destrói. E isto é para nós entendermos um pouco. Eu um dia também quero abordar este tema. Deus o que é que deveria ter feito? Pessoas que morrem injustamente perdem o seu direito de viver injustamente. Quantas crianças foram assassinadas pelo povo de Nínive? Era a altura de Deus trazer julgamento. Olho por olho, dente por dente. Mas Deus é compassivo. E nós às vezes dizemos, Deus, tens que fazer justiça porque aquele fez mal. Mas depois Deus faz justiça, Deus é mau porque Deus fez justiça. Deus é injusto porque... Então, mas afinal, Deus é preso por ter cão e preso por não ter cão? Mas a verdade é esta, Deus traz juízo e julga. Mas Deus também é misericordioso. E neste caso foi. E acreditem que um assassino no corredor da morte, se esse assassino se converter, se arrepender do que fez, genuinamente, Deus perdoa esse assassino. Deus perdoa, porque Deus é grande. Talvez tu não perdoes se esse assassino tiver morto a alguém que te é querido, mas Deus vai perdoar. Mas também se essa pessoa não se arrepender, digo-vos uma coisa, que o seu julgamento, está escrito na Bíblia, é bem forte. Voltando aqui, então Deus diz que não teria eu de ter compaixão destas 120.000 que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muitos animais. É interessante, Deus teve compaixão também dos animais. Aqueles que estão a ouvir que são amigos dos animais, agora temos muito partido dos animais e natureza. Deus já protegia os animais há muitos anos. Isto talvez seja 700 anos antes de Cristo, coisa do género, que isto foi escrito. Portanto, tem 2000 e tal anos. Êxodo 23, 5, referindo aqui aos animais, diz... Vou aqui mudar um pouco a câmera, para estar noutra posição. Êxodo 23, 5, diz assim, diz para que se algum homem encontrar o animal do seu inimigo caído debaixo da carga do seu inimigo, para não se ir embora dali antes de soltar o animal de debaixo da carga. Portanto, encontravas o animal do teu inimigo caído debaixo da carga, dizias, não, vou deixar, é o meu inimigo. Deus dava uma ordem, dizia, não, vais lá e vais soltar o animal. Porquê? Porque Deus tem misericórdia dos animais. Em Deuteronômio 25, 4, Deus dá a ordem para que quando houvesse a debulha, não podiam atar a boca ao boi. Diz, não ateis a boca ao boi que debulha. E eu já debulhei, sou pessoa que vivi no campo, e o animal anda na eira caminhando por cima daquele feno, caminhando por cima. E o animal tem vontade de comer. E as pessoas tapam a boca para quê? Para que ele não coma, que aquilo é feno, é para tirar a nossa comida. A ordem de Deus é, não tapas a boca. O animal está ali a babar-se de já comer, não pode. Não. Deixas o animal comer livremente enquanto ele está a trabalhar para ti. Para que o animal não ande ali a sofrer. Muito interessante isto que Deus diz. Para nós vermos como Deus se preocupa com os animais. Em Provérbios 12, 10 diz, os bons, portanto os bons homens, as boas pessoas, cuidam bem dos seus animais. Porém, o coração dos maus é cruel. Portanto, as pessoas boas cuidam bem dos seus animais. E as pessoas que tratam mal os animais são pessoas cruéis. Isto é Deus a dizer. Portanto, Deus tem misericórdia dos animais. Esta é a atitude do coração de Deus. Agora, uma coisa que eu gostaria ainda de trazer aqui à nossa consciência, para pensarmos.
uma outra realidade ainda que é paralela a isto e que nós temos de ter consciência quando nós dizemos que Deus é mau ou que Deus é isto ou aquilo. Nós temos de ter esta noção. Em 1 Coríntios 10, 26 diz que a Terra refere-se ao planeta Terra, é do Senhor. É de Deus. E toda a sua plenitude. Portanto, tudo o que é da Terra, a Terra e tudo o que está nela, é pertença de uma pessoa, tem um dono. Deus. Ele é o dono. Outras passagens reforçam isto. Êxodo 19, 5, Salmo 24, 1 e Deuteronômio 10, 14. Reforçam isso. Há outra passagem que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu Ele aos filhos dos homens. Isto está em Salmo 115, 16. Isto não é uma contradição. Portanto, o dono legítimo da terra é Deus. Mas Deus, segundo o Salmo 115, 16, entregou esta terra como mordomia ao homem. O homem é responsável por esta terra. Deus deu ao homem, toma aqui, cuida, habita nesta casa. Eu sou o dono, sou o senhorio, mas tu és o inquilino. Tu és quem vai fazer as coisas, tu és quem habita. Portanto, o homem não tem que atirar na cara de Deus a culpa das coisas que acontecem na terra. O primeiro culpado é o homem, porque é quem deveria de cuidar da terra. Quando há injustiças, quando há... Ainda há pouco estava a ouvir uma reportagem que só falavam da corrupção que existe. Isso é culpa do homem. Não atirem isso para cima de Deus, porque a casa está entregue ao homem. Se tu tiveres uma casa e alugares a alguém, compraste uma casa, é tua, tu és o dono. Tu alugas a alguém, tu dizes, olha, não quero que tu fixes quadros na parede, não quero que fixes quadros, quer dizer, não quero que faças buracos na parede para fixares os quadros, não quero que ponhas pregos, não quero que faças grafites nas paredes. Tu és o dono, tu dás as regras boas para a casa. Aquela pessoa faz se quiser, se não quiser não faz. Ele é livre dentro da casa. Claro que tu depois podes despejá-lo, podes pô-lo lá para fora, porque ele não cumpriu o que tu mandaste. Isto é o que se passa com o homem e Deus. É claramente a mesma coisa. Deus atribuiu a terra ao homem, deu claramente instruções sobre o que era o seu desejo e o homem não tem cumprido. E por isso Deus diz, os teus dias, homens, estão contados. Vai vir o dia em que eu vou trazer de volta a mim aquilo que é meu. E Deus volta e meia faz justiça, faz uma intervenção aqui, uma intervenção ali. Deus é o legítimo possuidor da terra. A terra é dele por direito. Mas ainda vou mais fundo. Não é só a terra não é só propriedade de Deus por direito. Eu vou dizer ainda algo mais profundo que Deus revela sobre a terra e sobre nós, humanidade. Em Colossenses 1, 15 a 17, diz o qual, e está-se referindo a Jesus Cristo, Jesus Cristo esteve com Deus desde o início. Diz que Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas foram criadas por meio dEle. Portanto, tudo o que existe e foi criado foi por meio de Jesus Cristo. E aqui neste versículo diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a criação. Jesus Cristo é o primogénito de toda a criação e este sentido aqui é o primeiro, o número 1 de toda a criação. Porquê? E aqui a seguir vem dizer, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Portanto, quando diz que ele é o primogénito, não é porque ele foi o primeiro a ser criado. Eu nem quero entrar nessa questão, mas aqui neste versículo específico, quando diz que ele é o primogénito de toda a criação, diz, ele é o primogénito porquê? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sabem o que é um principado, não é? Um governo, sejam potestades, potestades é poderes espirituais, tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, ele é o primogénito porquê? Porque é o herdeiro disto tudo. Esta terra que nós moramos, e diz aqui que tudo o que foi criado, tudo, inclusive é poderes, tudo, entidades espirituais, anjos, tudo, foi criado por Cristo e para Cristo. Portanto, ele é o herdeiro de tudo isto. Eu e tu somos a herança dele. Ele tem direito sobre nós. E diz aqui que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, é interessante.
não só tudo foi criado por Ele e para Ele, mas as coisas só se seguram, só subsistem por Ele. Se eu estou vivo e se está aqui alguém a assistir a esta gravação que é ateu e que detesta Deus e que diz: Deus, eu não quero saber de ti, Deus, eu quero-te fora da minha vida, fica sabendo, amigo, que se tu estás vivo e se o teu coração bate, portanto, se tu subsistes, é por meio de Cristo. Portanto, existe em ti uma centelha de Cristo. E é o que permite tu estar vivo. No dia em que Deus retirar isso, tu vais para o caixão, vais para a cova, que é o que acontece. Isto está escrito em Eclesiastes 12:7. Diz: e o pó volte à terra como o era. Nós viemos da terra e sabemos disso. Está provado na ciência, nós vimos da terra e voltamos para a terra, voltamos a ser pó. E o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Quem deu o Espírito? Deus. Portanto, está em ti uma coisa que é como se fosse a bateria. O Espírito é como se fosse a tua bateria. Tu és o telemóvel, mas existe alguém em ti que Deus colocou, que é a bateria, que é o que te faz estar vivo, funcionar. É o que faz as tuas células comunicarem bem, é o que faz o teu relógio ainda contar, porque há cientistas que dizem que as nossas células têm como que um relógio. O que te segura vivo é o Espírito que Deus colocou em ti. No dia em que esse sopro de vida sair de ti, tu morres. Tu expiras, dás o último... Algumas pessoas quando estão a morrer dão um último suspiro. Esse Espírito volta a Deus. A bateria é retirada e o telemóvel desliga e deixa de funcionar. Sem bateria não há telemóvel. Sem Espírito tu não vives. Tu és corpo, alma e espírito. Corpo, tu sabes bem o que é, o teu físico. Alma, segundo o que a Bíblia dá a entender, é a tua pessoa, a tua personalidade, o teu ser. Para aqueles que percebem de informática, é como se fosse o teu software, aquilo que tu és. O teu eu é a tua alma. E o espírito é aquela parte que dá vida, que mantém as coisas a funcionar. Quando o espírito é retirado, o corpo morre. A alma, posso falar depois noutra altura sobre o que sucede, mas o corpo morre. E em Gênesis 2:7 vai neste sentido, diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ou soprou nas suas narinas o espírito de vida. E o homem foi feito alma vivente. Acredita que tu podias em laboratório conseguir criar um corpo humano com todas as características dele, pôr tudo lá, mas não ia funcionar. Faltava-lhe o espírito de vida. O espírito de vida é o que faz viver e funcionar. E há quem diga até que o espírito também vivifica a nossa alma, no sentido de nós podermos pensar, raciocinar e sermos funcionais como ser humano racional. O espírito tem influência nisso. Mas isto só para frisar que Deus é o dono de tudo, é o Criador e é o sustentador de tudo. Tudo lhe pertence. E até mesmo os ímpios, aqueles que Deus diz: eu não tenho prazer na morte deles, até esses estão ainda vivos porque Deus não retirou o seu espírito de vida deles. Nós temos um caso na Bíblia de Ananias e Safira, que fizeram algo gravoso contra o Espírito de Deus e que naquele momento simplesmente não caiu nenhum raio do céu em cima deles, nada. Eles simplesmente, pimba, morreram naquele momento. O coração parou de trabalhar e caíram mortos ali. Portanto, se Deus hoje decidisse destruir a terra e tudo o que nela há, não haveria em Deus injustiça alguma. Eu vou repetir. Se Deus hoje decidisse destruir a terra e tudo o que nela há, não haveria nele injustiça alguma. Pois tudo é dele, tudo foi feito por meio dele, para ele, e tudo subsiste pelo meio dele. Então, todos nós temos uma dívida para com Deus. É o estarmos vivos. Estamos em dívida para com Ele. Porque temos algo dele que está-nos a alimentar. O Espírito, a bateria. E nós, mesmo quando nos rebelamos,
Ele está tendo misericórdia porque não está a retirar o seu Espírito. Às vezes retira, em alguns casos, julgamento, mas na verdade Ele é super misericordioso e esta é a razão de muitos de nós continuarmos vivos e pessoas más que nós conhecemos, dizemos, aquela pessoa devia de morrer, às vezes vivem anos e anos e anos e não morrem. E eu aprendi a entender que isso é graça de Deus. Deus às vezes prolonga a vida dos ímpios na expectativa de que eles se arrependam. Que eles se arrependam. Então, nós não temos direito nenhum. Não temos direito de reclamar com Deus. Nós nascemos do pó da terra que Deus criou. E nós vivemos porque Deus colocou o seu Espírito em nós. E mantemos vivos porque Deus nos sustenta. Então, que direito temos nós de reclamar com Deus, seja o que for? Não temos. Não temos direito. Se Deus saísse totalmente da nossa vida, alguém que diz, eu não quero Deus, não quero saber de Deus, eu quero Deus fora. Se Deus fizesse aquilo que tu dizes e saísse totalmente da tua vida, nesse momento tu morrias. Tu eras aniquilado, extinto, totalmente destruído. Tens consciência disso? Às vezes gozamos com Deus e Deus é mesmo paciente, porque Ele podia nos dar na hora aquilo que nós queremos. Podia nos dar, mas não dá. Ele dá-nos tempo para nos arrependermos. E acreditem, aquelas pessoas que dizem, que criticam muito Deus, eu fui questionado por uma pessoa nos comentários a um vídeo de José Saramago, onde ele critica Deus por ser injusto, por ter recusado o sacrifício de Caim. E alguém me pediu para eu falar sobre isto, e este vídeo também é resposta a isso. Acredita, aqueles que falam contra Deus abertamente, Deus está a ser misericordioso convosco. Porque se Deus quisesse, Ele retirava a sua centelha de vocês e vocês morriam. Mas Ele tem misericórdia. Isto é prova do seu amor, da sua paciência. E nós podemos ir agora mais além nesta questão. Se nós olharmos ao mundo, porque há tantos assassinatos, mortes, neste século, que é o século em que a religião está a ser posta um pouco para trás, e na verdade a religião matou muita gente, porque não é religião. A religião não é Deus. A religião não é... Deus nunca instituiu a religião. Deus instituiu o cristianismo. Cristianismo, como o nome diz, é imitar Cristo. Vão ver se Cristo andou a assassinar alguém, andou a fazer inquisição e matar pessoas. Jesus perdoou. Prostituta que lhe trouxeram, devemos apedrejar esta mulher. E ele disse, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Portanto, essa não é a atitude de Jesus Cristo. Pensem, isso não é Cristo. E ao longo da história tem acontecido muita coisa feita em nome de Cristo e não é Cristo que autoriza nem que valida isso. Mas nós formos ver a nossa humanidade, os caminhos maus que tem sido claramente por estarmos a convidar Deus a sair. E então nos últimos anos as catástrofes que têm acontecido, assassinatos, é porque as pessoas não querem saber de Deus, não têm temor de Deus, não têm temor de Cristo. Fazem aquilo. O amor está a sair das nossas nações, e falo dos nossos lares, o divórcio. Quantos divórcios desde os anos 60 para cá tem havido um aumentar enorme de divórcios, também porque em algumas famílias não havia felicidade. Vejam o que Deus diz na Bíblia sobre o casamento e a quem é casado e a quem decide casar. Deus dá ordens muito claras aos maridos e às mulheres e as pessoas não ligam a isso. Se nós seguirmos aquilo que Deus manda, nós seríamos felizes no nosso lar. No entanto, nós o que defendemos na nossa sociedade é desobedecer a Deus, é ser infiel à nossa esposa, ao nosso esposo. Eu nem sei o que dizer. Nem sei o que dizer. Não vou entrar muito por aí, mas cada um que observe, o temor a Deus
sustenta e traz equilíbrio ao mundo. O temor a Deus e o amor à pessoa de Jesus Cristo. E, na verdade, as nações que se têm voltado para Jesus Cristo, por exemplo, Gales, 1900, o país de Gales, 1904, 1905, teve um avivamento em que grande parte daquela nação se voltou para Jesus Cristo. Vejam o que sucedeu àquela nação. Havia só 2 ou 3 polícias por cidade, não era preciso mais, porque não havia assaltos, não havia roubos. Quem perdesse a carteira podia voltar na semana seguinte, que alguém ia saber onde estava aquela carteira. Isto está relatado. Há diários sobre isto, há artigos em jornais sobre isto. Aquele país foi abençoado, progrediu, Deus abençoou, trouxe bênção àquela nação. E não só àquela, mas as nações tiveram avivamentos. A Suíça, a Alemanha e outras nações tiveram avivamentos e que Deus abençoou. Ainda hoje estão a usufruir daquilo que Deus trouxe, mas infelizmente estão-se a voltar contra Deus e estão a pôr Deus de parte. Há bênção em obedecer a Deus. E, na verdade, quando Deus é convidado a sair, quando Deus sai da economia, quando Deus sai da nossa nação, quando Deus é retirado das decisões, pomos Deus de parte, acontece a catástrofe. Acontece a catástrofe na nação, na família, a economia cai, há crise. Na Bíblia, Deus diz que abençoa as nações que o têm como Senhor. Deus diz que traz bênção a essas nações. Em Salmo 33, 12 diz: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela sua muita força. O cavalo é falaz para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, os que o amam, os que o reverenciam, sobre os que esperam a sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Isto é um salmista a dizer isto, é uma nação a dizer: Senhor, tu és o nosso Deus, reina sobre nós. Mas a maior parte das nações o que dizem é: Deus, nós não te queremos aqui. Nós vamos proibir que se fale sobre Deus nas escolas. Nós vamos proibir que se fale sobre Deus nos tribunais. Punha-se antigamente a mão em cima da Bíblia. Nos tribunais isso foi retirado. Das escolas, neste momento ainda existe alguma educação moral e religiosa, mas eles querem tirar isso. Isso vai ser tirado, eu acredito que com o passar do tempo vai ser retirado. Antes vão instituir outros ensinamentos que são totalmente o inverso daquilo que Deus diz. Vão instituir isso. Deus é misericordioso, mas Ele também julga. Em Gênesis 4:10, Deus diz a Caim, portanto esse Caim que o José Saramago diz que ele era uma boa pessoa. Se Caim era uma boa pessoa, pergunto-vos eu, porque é que ele assassinou o irmão? Uma boa pessoa assassina outra premeditadamente? Ai. E disse Deus a Caim: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Não há sangue inocente que cai na terra que não chega a Deus. Chega. Chega. E Deus trouxe julgamento sobre Caim. Mas Caim não se arrependeu, mas disse a Deus: Deus, então agora vais-me lançar daqui, vou ser errante sobre a terra, qualquer animal que me apanhar me vai matar. Vejam só, a misericórdia de Deus, que mesmo no meio disto, Deus podia ter dito assim: olha, se te matar, que te mate, vai. Mas Deus disse: não, eu vou pôr um sinal em ti para que qualquer que te achar não te mate. Deus tem misericórdia. A malícia chega à presença de Deus. O sangue de teu irmão Abel clama a mim desde a terra. E no caso de Jonas, clama a Nínive, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Sobe. Deus é justo. E graças a Deus, porque Deus é justo. Porque se nós vamos aguardar pela justiça desta terra dos juízes,
e do sistema de justiça que existe, que falha redondamente, vamos ficar decepcionados. Para já, porque a justiça humana não consegue ser justa. O homem não tem o poder de ter todo o conhecimento e faz injustiças. E outras vezes o sistema de justiça é tão burocrático e tão complicado que favorece quem tem mais dinheiro para pagar os melhores advogados. Portanto, não é por aí. Mas Deus é justo. Deus não é subornável e Deus faz justiça a seu tempo. Sim. E tem misericórdia para quem se arrepende. No caso de Sodoma e Gomorra, uma outra das cidades que foi destruída por Deus, em Gênesis 18, 20 e 21, diz Deus assim: disse o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Portanto, é interessante aqui dizer o clamor de Sodoma e Gomorra. Para aqueles que acham que Deus foi injusto quando destruiu Sodoma e Gomorra, e no caso de Sodoma e Gomorra eram duas cidades que faziam práticas sexuais abomináveis perante Deus, mas não só isso, eles assassinavam como quem pisa uma erva, eles assassinavam torto e a direito, não tinham nenhum cuidado pela dignidade humana. E tanto que aqui diz, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. Ou seja, chegava a Deus um clamor. Um clamor de quem? Das pessoas que eram assassinadas, das pessoas que eram mortas, das pessoas que eram violadas. Violadas! Leiam a história de Sodoma que está lá. Até os anjos que Deus mandou lá, eles quiseram violar. Vejam a perversidade que havia naquela cidade. E Deus mandou os anjos, talvez numa certa expectativa de ver se ainda havia algum arrependimento. E Deus disse que se houvesse 10 pessoas justas naquela cidade, 10 pessoas boas, por amor dessas 10, Deus não destruiria. Mas como só havia uma pessoa justa, Deus, quando mandou lá esses anjos, simplesmente esses anjos retiraram essa pessoa da cidade e a cidade foi destruída e essa pessoa e a sua família foram salvos. Quem quiser pode ler depois essa história. Está à volta de Gênesis 18. Procurem um pouco atrás e vão encontrar. Gênesis 19 diz novamente, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. O clamor deste lugar. Deus ouve o clamor. E Deus quando vem, quando traz julgamento, não é só por seu capricho, por seu prazer, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas é pelo clamor. O clamor pesa diante de Deus. Imagina, põe-te no lugar de Deus, se alguém clamasse, salva-me, tem misericórdia de mim, olha os meus filhos, olha os meus netos, eu já estou aqui, já não tenho hipótese, mas tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia dos meus netos. E esta cidade, aquilo que eles faziam aos estrangeiros que lá entravam, é só ver o que eles quiseram fazer àqueles anjos. A única pessoa que os tratou bem foi este homem, que era Ló, que os convidou a ficar em sua casa. Mas aquela cidade pôs todos os homens daquela cidade puseram-se à porta deste homem Ló e disseram, traz cá para fora esses homens que te vieram visitar porque nós queremos fazer sexo com eles. Basicamente é o que a cidade disse. E Deus é injusto em destruir Sodoma e Gomorra. Eu acho que Ele não foi injusto. Deus é justo. Deus ainda lhes deu hipótese de arrependimento, mas eles não quiseram saber. Vejam só que estes anjos saíram para fora e fizeram aqueles homens ficar cegos instantaneamente, cegaram. Tanto que queriam encontrar a porta da casa de Ló para fazerem sexo com os anjos, que eles não sabiam que eram anjos, né? E não conseguiam encontrar porque estavam cegos. Vejam só, ficaram cegos. Isso era uma evidência clara de que havia ali algo sobrenatural. Não podiam ao menos cair-lhes o bom senso e pensar, estamos aqui perante uma entidade sobrenatural, deixamos lá ter cuidado e perceber o que é que se passa aqui. Não, mesmo assim estavam cegos por aquilo que eles queriam fazer. Por isso vejam o que ia no coração daquelas pessoas. Tu porias o teu filho naquela cidade, com aquelas pessoas, ou a tua filha?
Ou uma pessoa a quem tu amas, porias lá, tu irias a essa cidade visitar, se Deus dissesse assim, está aqui uma máquina do tempo, olha, eu vou-te mandar a Sodoma e Gomorra. Tu aceitavas ir? Eu não acredito. Então a Bíblia está cheia de situações destas. Vejam, quando Deus faz julgamento, não é por capricho. Na próxima vez, se Deus quiser, vou-vos mostrar que Deus esperou 650 anos para que algumas nações se arrependessem. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, relata assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Mortos por amor da palavra de Deus. Por dar testemunho que é de Jesus. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não julgas e vingas. Acredita que as pessoas que foram assassinadas e que estão na presença de Deus dizem isto. Até quando não vingas? Não julgas? E depois estamos nós cá na terra a dizer: Deus é mau porque julgou. Deus é justo. Deus é juiz. Deus é justo, grande em justiça e grande em misericórdia. Grande em misericórdia. Deus diz que executa justiça até à terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Até à terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Esta passagem é de difícil interpretação, eu tenho uma opinião sobre ela, mas terceira e quarta geração. Mas que executa misericórdia a 1000. Portanto, vejam a proporção. Terceira e quarta e misericórdia a 1000. Só para ver como Deus é bom. Aquela passagem que há bocado falei sobre que Deus não fazia nenhum julgamento sobre nenhuma nação sem enviar os seus profetas, está em Amós 3, 7 e 8. Diz: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Deus não deixa estas nações sem a revelação, sem ir lá alguém. Até Sodoma e Gomorra tiveram aqueles anjos lá. Deus não deixa. O leão rugiu, quem não temerá? Quando o leão ruge, as pessoas estremecem. O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Quando Deus fala, vai haver quem profetize, vai haver quem traga uma palavra e diga, arrependam-se, arrependam-se. Mas Deus é justo e é juízo. Eu vou deixar por aqui esta pregação, este pensamento, e vou fazer depois um outro vídeo com a continuação do que eu queria dizer aqui, porque já vou nos 48 minutos. Mas eu gostaria que pensássemos nisto, e o meu objetivo com estes pensamentos e estas dissertações é mostrar que Deus, na sua essência, Ele ama. Ele é amor. Ele não é como alguns dizem, que é uma pessoa que não está bem da cabeça. Não. Deus é justo juiz e Deus é misericordioso. E mesmo nós temos dificuldade em encontrar esta misericórdia. E isto está no meu coração. Nós conhecemos grandes ditadores, o Hitler, Mussolini, Lenin, Marx, todos foram homens que assassinaram. Então acho que Lenin e Marx assassinaram mais de 11 milhões de pessoas. Falamos mais no Hitler, que assassinou 6 milhões. Mas eu acredito que até este Hitler, se tiver caído em si antes de morrer, se tiver caído e pensado eu fiz mal, e se tiver arrependido verdadeiramente, acreditem que Deus o perdoou. E isto custa a entender aqui. Isto custa muito a entender aqui. Mas a verdade é que este é o coração de Deus. Este é o coração de Deus. Agora vão dizer que Deus é mau e que Deus... Tu não eras capaz de perdoar esse homem, mas Deus é capaz de perdoar se ele se arrepender verdadeiramente. Se ele se arrependeu em vida, porque em vida nós temos hipótese. E, na verdade, Deus traz julgamento não só sobre as pessoas
más que fizeram chacinas e que fizeram assassinatos, mas a Bíblia diz que Deus mandou o seu Filho único há 2000 anos morrer numa cruz por nós. Ele veio a esta terra com um propósito de dar a sua vida. Mas na verdade, aqueles que o assassinaram vão ser alvo de um duro julgamento, porque Deus não mandou ninguém assassiná-lo. Deus sabia que Jesus, ao vir e falar o que ia falar, que ele ia ser morto. E se Jesus viesse hoje em dia, no ano 2020, com a mensagem que ele disse e confrontando as entidades religiosas do tempo, dizendo-lhes as verdades, acreditem que Jesus hoje seria assassinado novamente, como foram outros homens ao longo da história. Mas Jesus naquela época foi assassinado. E assassinado pela humanidade. Não vamos dizer, só para aquelas pessoas, não, que foi pela humanidade, porque se Jesus viesse hoje também seria assassinado pela humanidade. A humanidade assassinou Jesus. E Deus diz que no momento em que a humanidade assassinou Jesus, Deus fez recair sobre ele os pecados de toda a humanidade. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E diz também que o salário, o pagamento do pecado é a morte. É a morte. Então, nós morremos por pecarmos. Todos os homens pecaram, falharam para com Deus. E por isso a morte entrou por Adão e Eva e assim se seguiu geneticamente, vamos dizer, a toda a humanidade. Todos nascem no pecado. Todos estão condenados por natureza. O salário do pecado é a morte e por isso acontece a morte. E Jesus Cristo nasceu do Espírito de Deus numa mulher. Ele não merecia morrer. Ele viveria eternamente. Mas ele foi assassinado e ele morreu injustamente. E a Bíblia diz que Deus fez um substituir os outros. Jesus Cristo tomou o nosso lugar naquele momento. Então vejam só, no momento em que nós estávamos a assassinar o Filho de Deus, a fazer uma das coisas mais macabras que poderiam acontecer, Deus estava nos perdoando em Cristo. Aqui a questão é, quem hoje diz Deus perdoa-me pelos meus pecados e eu perdoa-me por eu ter sido também corresponsável pela morte de Cristo, ou por ter negado Cristo. Eu hoje volto atrás nisto e eu digo, eu creio em Jesus Cristo, eu me arrependo e eu quero seguir Cristo. Quem diz isto? Quem disser isto, Deus perdoa. Mas quem não disser isto, a Bíblia diz que ele já está condenado desde a nascença, porque ele faz parte desta geração que assassinou o Filho de Deus. E quão grande castigo acham que Deus vai trazer sobre aqueles que mataram o seu filho? Este é um desafio. Arrepende-te. Arrepende-te. Porque no seu dia, Deus traz julgamento. A Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. O julgamento de Deus. E aí ninguém escapa. Então eu deixo este desafio. Arrepende-te se ainda não o fizeste.